tudo bem? A partir de agora você acompanha o Ouro Fino em Campo ao vivo. A gente fala direto da sede da Ouro Fino Saúde Animal em Cravinhos, interior de São Paulo. Hoje nós vamos mostrar no programa alguns problemas que são comuns nas pecuárias de corte e de leite. E quem participa desse bate-papo é o médico veterinário Marcelo Feckenhaus. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Juliana. Bom dia aos telespectadores que nos assistem também. Marcelo, a gente já conversa porque, se você tiver alguma dúvida sobre o assunto, ligue no 0800 941 2000 ou então mande no WhatsApp 16 98181 8687. Muito bem, a gente vai falar hoje sobre doenças de casco e também infecção uterina, começando com as doenças de casco que são muito comuns na bovinocultura. Se não forem tratadas rápido, podem levar prejuízos para o produtor, como descarte do animal. Acompanhe na reportagem como tratar esse problema e garantir a produtividade. Dificuldade para caminhar, inchaço nas patas e dor. Todos esses sintomas indicam que o animal está com uma doença de casco. Nós tivemos uma erosão de talão. É um ferimento que ocorre atrás do casco dos animais e esse ferimento ele pode desenvolver um processo de infecção secundária. As doenças de casco são um dos principais motivos de descarte no rebanho, o que traz prejuízo para o produtor. Por isso, assim que o problema for identificado, o ideal é chamar o médico veterinário e iniciar imediatamente o tratamento. O tratamento inicialmente é você limpar essa ferida, fazer um curativo nessa ferida, tirar todo o excesso de tecido que já está morto, tecido necrótico, tecido infeccioso, você tem que remover tudo isso, lavar muito bem, a gente utiliza o CB30, detergentes. Depois do curativo feito, o veterinário aplica no animal o anti-inflamatório Maxican 2% e o antibiótico Lactofur. É um antibiótico muito moderno, muito potente, que atinge diversos tipos de infecções, os mais variados tipos de infecções, com altíssima eficácia e facilidade de manejo. Além disso, o Lactofur ele possui carência zero, o que hoje é extremamente importante do ponto de vista produtivo. Seguindo as orientações do veterinário e as recomendações de bula, logo o animal vai estar recuperado e pronto para voltar à produção. Ok, Marcelo, vamos falar um pouquinho sobre essa situação que a gente viu na reportagem. Sim. O tratamento, primeiro de tudo, está correto? O tratamento é esse mesmo, Juliana. A questão é a seguinte, quando a gente pensa em casco, temos que lembrar coisas importantes do casco. É difícil você pegar uma lesão no início. Por quê? O produtor que nos assiste sabe bem disso. Muitas vezes a gente vai pegar quando o animal já está claudicando ou está mancando. Essa manqueira já indica que o animal já está num processo um pouco mais agravado. Por quê? Casco é um tecido duro, é o mesmo material que é feito a nossa unha, por exemplo. Então ele não vai nos mostrar sinais, por exemplo, de inflamação inicial. Se o produtor não for muito preciso, vamos dizer assim, com bastante precisão, para identificar o problema, ele vai pegar esse problema um pouco avançado. Então é um problema crônico. Essa cronicidade causa a dificuldade no tratamento. Como mostrado na reportagem, o ideal é sempre você abrir a lesão. Por quê? Muitas vezes essa lesão é uma lesão interna e que simplesmente o uso de antibióticos ajudam em muito, mas não resolvem se eu não eliminar a pressão dentro. Essa erosão acontece sempre na altura do talão, onde a gente fala que é mais comum, porque essa erosão é onde está o tecido mole, é um tecido mais frágil, é o tecido onde você tem a transição entre pele e unha. E é ali onde o animal vai ter uma maior predisposição a lesões. Sim. Essas lesões levam à dificuldade de locomoção. Por que a gente fala em prejuízo na produção? Porque o animal que não se locomove é o animal que não come. Se ele não come, ele não produz, seja carne, seja leite. O que nós temos que ter ideia é, o tratamento é extremamente necessário. Tecnicamente, o nome das lesões de casco são pododermatites. Essa terminação "ite" indica inflamação, ou seja, por isso eu preciso lançar mão de anti-inflamatório, que nem como o Maxican, porque ele é potente, ele é seguro. Sendo uma inflamação crônica, nós não sabemos quanto tempo vai ser necessário o uso desse anti-inflamatório, por isso o Maxican é o mais indicado. Já quando a gente vê os antibióticos, a questão do baixo descarte ele é muito interessante para leite. Sim, informação importante. E se a gente pensar em corte, eu preciso de um produto que chegue numa concentração adequada em casco. Casco tem uma outra característica. Tem vascularização, o produtor sabe disso.
casco sangra, mas sangra pouco. Então tem pouca vascularização. Se eu pegar produtos que têm um período de ação menor, ele vai chegar em concentração menor. Muitas vezes não dá, o que a gente fala tecnicamente seria mais simples, seria falar o quê? Ele não tem tempo de chegar no casco. Por causa da vascularização mais dificultada, eu preciso de um produto que se mantenha por um período maior para chegar em concentração adequada. Por isso o uso do Lactofer é muito interessante para casos de casco. E tem uma questão interessante, né, com as doenças de casco, que a gente já até falou em outros programas, porque as doenças de casco acabam virando uma bola de neve dentro da propriedade. Sim. Vai prejudicar a reprodução, acaba ocasionando mastite também? É porque assim, o animal, quando ele tem um problema de casco, a gente fala uma coisa que, como a gente lida bastante com leite, casco é um problema muito crônico, e principalmente animais mais velhos. Normalmente são aquelas vacas que estão há mais tempo na propriedade. Se a gente pegar o histórico desse animal, ele já vem com uma dificuldade. Por exemplo, um animal que teve uma retenção de placenta, ele vai levar um problema em 60 dias, o animal de leite vai ter uma mastite. Depois dessa mastite, em torno de 4, 5 meses, pode colocar na agenda, vai tratar casco. Ele vai se agravando, ou seja, o casco, ele mostra para nós, muitas vezes, a saúde do animal a longo prazo. Antigamente, o produtor avaliava, com compra de gado, pelo anelamento do chifre. O produtor sabe, os mais antigos vão lembrar disso. Olhava uma vaca com chifre muito anelado, com estrangulamentos no chifre, ele não comprava a vaca. Hoje, se a gente olhar no casco, o casco tem o mesmo reflexo, porque é o mesmo material. Então, assim, ele é uma indicação da saúde a longo prazo, ou seja, problemas de casco são problemas crônicos. Não se resolve com uma aplicação de medicamento, mas se resolve com um protocolo de tratamento, uma instituição efetiva, saber por que eu estou usando antibiótico, por que eu vou usar anti-inflamatório e esperar o resultado que é possível. Muitas vezes, dependendo, se eu não tratar um problema de casco, muitas vezes chega ao ponto de eu ter que extrair uma unha. Eu extraio a unha e até mesmo ossos de dentro do membro para poder fazer com que esse animal volte à produção. Se esse animal, obviamente, tem um problema no casco, como você citou, vai ter um problema reprodutivo. Por quê? É um animal que não vai demonstrar cio. Problemas de casco normalmente acometem mais membros traseiros. Se o animal tem problema no membro traseiro, ele não vai conseguir saltar, porque ele não vai conseguir sustentar seu peso. Então vai demonstrar menos cio. Não vai deixar ser montado, porque não vai conseguir suportar o peso do outro animal sobre ele. Então, assim, problemas de casco tem problemas reprodutivos, apresentam problemas nutricionais, apresentam problemas metabólicos, porque sendo um problema crônico, o animal vai literalmente definhando, ele dificilmente, o animal morre de um problema de casco, mas ele pode ir definhando e ter infecções secundárias correlacionadas com casco. Ok, o tratamento já foi falado, Maxican 2% e Lactofer. Informações sobre esses produtos você encontra no site da Ouro Fino Saúde Animal. Você está com alguma dúvida, quer comentar sobre o programa, está gostando ou não está? Bom, divida com a gente pelo 0800 941 2000 e também pelo WhatsApp 16 98181 8687. A Ouro Fino Saúde Animal está concorrendo ao troféu AgroLeite 2017 na categoria Medicamentos. A gente está buscando o bicampeonato. Acesse www.troféuagroleite.com.br/indicação e indique a Ouro Fino. Marcelo, o ano passado estava lá em Castro, no Paraná, na AgroLeite, e viu, né, quando a Ouro Fino foi vencedora na categoria, o pessoal ficou bem feliz e a gente quer o bicampeonato, né, Marcelo? Com certeza. Nós queremos não só o bicampeonato, nós queremos participar sempre desses eventos. Porque para nós foi uma honra muito grande ter o reconhecimento, principalmente do nosso amigo produtor que nos assiste, que está sempre conosco, porque não é somente a nossa indicação, mas a indicação dos nossos clientes principalmente, né? É isso aí, então a gente conta com o seu voto. Vou falar então de outro assunto. A rentabilidade na bovinocultura está diretamente ligada à eficiência reprodutiva dos animais. É preciso estar atento, principalmente com a sanidade das fêmeas. Doenças infecciosas no ambiente uterino são difíceis de diagnosticar e, se não tratadas a tempo, trazem prejuízo para o produtor. Infecção uterina, um problema que, dependendo do caso, pode ser difícil de identificar, já que nem todos os animais apresentam sinais clínicos. Por isso, na hora do manejo é importante prestar atenção no comportamento reprodutivo do animal. Você vai ter animais que são improdutivos, que repetem cio, e às vezes ali na hora da inseminação, o inseminador nota que ela vai descer uma grande quantidade de muco, um muco com uma cor um pouco diferente daquele muco cristalino
do cio, característicos do cio. As infecções uterinas estão entre as principais causas de infertilidade e subfertilidade do rebanho. Para o produtor, isso pode significar queda na produção de leite e aumento do intervalo entre partos. Para o produtor, esse animal ele representa um risco econômico. Ele no rebanho, ele se torna improdutivo, ele só traz despesa, ele se alimenta, ele está ali no manejo, ele está uma equipe em cima desse animal, mas ele não tem produção nenhuma. Ele simplesmente está no rebanho sem trazer retorno, nenhum benefício para o produtor. O tratamento deve ser repetido sempre que necessário. É importante que essa vaca tenha esse acompanhamento e esse útero tem que ser tratado. Esse útero tem que ser tratado através da lavagem uterina, para retirar todo esse conteúdo do útero e entrar com um antibiótico tópico, que é o Gentrin infusão, para que remova mais o resíduo desse muco e um antibiótico como o Gentrin infusão, ele tem o mucolítico, que vai ajudar na remoção desse muco, antibiótico e antisséptico. O Gentrin infusão uterina elimina mais rápido a infecção e não irrita a mucosa do animal. A dosagem do produto vai depender de cada caso, por isso é importante sempre ter um médico veterinário por perto. O Gentrin ele tem 14 dias de carência para o abate da fêmea tratada, então fez o tratamento, 14 dias depois a fêmea estará liberada para o abate. E para o leite, apenas 24 horas o animal já é liberado para a ordenha e o consumo desse leite. Bom, Marcelo, se tem uma coisa que não pode acontecer dentro da fazenda é prejuízo. E a gente viu que essas infecções são um problema ali para o produtor. Qual que é o momento ali de agir nesse caso? Juliana, nesses casos, normalmente o produtor que nos assiste, ele também conhece bem o problema, porque aquela vaca que recém pariu e não volta a apresentar cio vamos supor aí num prazo de 45, 60 dias, ela já deve ser avaliada. O ideal seria a avaliação em torno de 28, 30 dias para acompanhar a involução desse útero, ou seja, o retorno desse útero à posição normal. Porque o que acontece? Toda vez que tem um parto, obviamente você tem uma infecção. Porque, independente se houve manipulação ou não, acabou de sair um feto dali. Existe uma porta de entrada. Os restos placentários, que sejam a própria placenta, líquidos que estão ali presentes, são meios de cultura, ou seja, as bactérias gostam daquilo ali para se alimentar. Ok. Então aquilo ali se torna interessante para a bactéria e se a gente não diagnosticar isso, quanto mais tardiamente a gente diagnosticar, pior vai ficando. A vantagem quando a gente trata com animais de produção é como dito na reportagem, animal que está improdutivo, o produtor já começa a olhar atrás e começa a pensar, mas por que ela não voltou ao cio? Por que essa vaca não apresentou? Vamos dar uma olhada no útero, vamos dar uma olhada aqui, como a gente citou antes, problemas de casco, vamos dar uma olhada em algum outro problema. E problemas uterinos a gente vai diretamente olhar, principalmente conteúdo. Uma avaliação do médico veterinário com ultrassom já permite dizer qual conteúdo tem lá dentro e quanto que está esse conteúdo e a gente tem que retirar. Porque ali no útero é um ambiente onde literalmente tem que estar estéril, o útero tem que estar 100% para poder acontecer uma gestação. Qualquer problema relacionado com o útero, a gestação não vai ocorrer, desde a sua fecundação até o desenvolvimento gestacional. Então, se o produtor não tratar as infecções rapidamente, ele vai só protelando o problema, ou seja, você aumenta dias em espera, ou seja, aumenta intervalos entre partos, o que torna o animal improdutivo, torna o animal ineficiente dentro da propriedade. Okay. Porque tem que ter, se for corte, o bezerro por ano, porque precisa a reprodução para você ter reposição. Se for gado de leite, precisa da bezerra todo ano, porque a gestação, a consequência é a lactação. Então eu preciso entender que problemas reprodutivos devem ser tratados o quanto antes. Para isso, o uso de lavagem uterina e pós-lavagem, o uso de principalmente infusão, se torna interessante. O que o produtor tem que ter consciência. Nunca se usa antibiótico fora do padrão, fora do indicado em bula. Muitas vezes a gente vê produtor usando, vou usar um antibiótico injetável para colocar dentro do útero. Não se deve fazer isso primeiro, porque não se tem segurança nenhuma em cima do produto, não se sabe como ele vai agir. Ok. Posso perder o útero da vaca, posso esterilizar a vaca. E quando eu uso produtos específicos, como é o caso do Gentrin, eu tenho um pH adequado, eu tenho a concentração, tenho um antibiótico junto com ele, eu tenho um mucolítico, ou seja, vai fluidificar as secreções, e eu ainda tenho um antisséptico, ou seja, vai fazer o efeito. Eu preciso ser específico. Não adianta, por exemplo, como eu já vi caso, o produtor querer usar uma bisnaga de mastite dentro do útero. É errado.
E isso causa, às vezes, o prejuízo é maior do que o benefício. Primeiro, não se sabe se vai agir. E segundo, se agir, posso até mesmo perder o útero da vaca. Se eu perder o útero da vaca, é uma vaca que vai ser um descarte provocado pelo produtor. Então, produtos indicados para útero devem ser usados somente em útero. Produtos indicados para glândula mamária. E para injetáveis, é injetável. Ele vai chegar a fazer efeito. Mas se eu estou falando em tratamento uterino, eu preciso usar a infusão. Tá certo, Marcelo. Por isso que é importante sempre consultar também o médico veterinário e você pode contar com a equipe de campo da Ouro Fino Saúde Animal pelo 0800 941 2000. Mais informações sobre todas as soluções você encontra em ourofinosaudeanimal.com. Marcelo, muito obrigada pela sua participação aqui hoje. Obrigado pelo convite, Juliana, e mais uma vez obrigado pelos telespectadores que nos assistem. Até a próxima. E muito obrigada também pela sua companhia. Já que sexta é feriadão, a gente adiantou para amanhã a nossa edição especial do Ouro Fino em Campo, com transmissão ao vivo aqui pelo canal do Boi e também pelo Facebook da Ouro Fino. Você vai saber tudo sobre as raças Cenepol, a partir das 11h30 da manhã, pelo horário de Brasília. Tchau, tchau.